O pai e a filha pequena entraram por engano na sala e ficaram chocados ao verem a esposa. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O Oceano Atlântico reluzia sob a luz do sol da tarde, enquanto o navio de cruzeiro de luxo Estrela do Mar cortava silenciosamente as ondas em direção ao sul. No convés do 8º andar, Daniel Silva, um engenheiro de cerca de 40 anos, de corpo alto e magro, olhar pensativo, tomava café ao lado da grade, os olhos fixos na filha pequena que corria ao redor, rindo alto. Marina, de 7 anos, cabelo cacheado na altura dos ombros e 2 covinhas nas bochechas, era a única luz que ainda restava em seu casamento frio. Pai! Olha pra mim! Marina gritou, pulando enquanto corria entre as espreguiçadeiras. Não vá muito longe, meu amor, Daniel disse, em voz baixa mas firme o suficiente. Lúcia, sua esposa, havia desaparecido da vista desde cedo. Disse que tinha uma reunião com a equipe organizadora do evento do cruzeiro. Como responsável pelo planejamento dessa viagem, ela sempre estava ocupada com as atividades, enquanto Daniel só tentava estar presente como uma sombra gentil ao lado da filha. Belo navio, não é? Uma voz masculina soou ao lado. Daniel se virou. Um homem de cerca de 50 anos, usando óculos escuros, cabelo grisalho bem penteado, camisa branca e um blazer leve. Sou Lucas Almeida, advogado. Esta é a 3ª vez que faço esse roteiro. Daniel Silva. Daniel apertou a mão dele e respondeu educadamente. Vim com minha esposa e minha filha. Primeira vez em um cruzeiro. Ah, uma família feliz, então. E onde está sua esposa? Daniel forçou um sorriso, provavelmente trabalhando. Ela organiza o programa para os hóspedes VIP. Ah, então é a Lúcia Pereira? Sim. Você a conhece? Ouvi falarem dela. Dizem que ela se destaca. Lucas sorriu e brindou levemente com seu copo. Espero que vocês tenham uma viagem memorável. Daniel apenas assentiu. No fundo, essa viagem era apenas uma folga arquitetada para manter as aparências. Quanto ao casamento deles, já fazia tempo que era uma rachadura silenciosa. Ele se levantou, procurando Marina com os olhos, mas a menina havia desaparecido. Marina? Ele chamou alto. Nenhuma resposta. O vento marítimo soprava, trazendo uma música vaga do andar de baixo. Daniel começou a correr. Cada passo pesava como chumbo. Ele desceu as escadas, gritando, de Marina. Onde você está? Uma camareira que limpava os vidros no corredor do 3º andar disse, espere, senhor, acabei de ver uma menina de cabelo cacheado correndo para a área VIP, acho que foi para o quarto 307. Sem pensar, Daniel correu até lá. A porta do quarto 307 estava entreaberta. Marina? Ele empurrou a porta, voz trêmula. O que viu o deixou paralisado. Na penumbra suave, no meio do quarto luxuosamente decorado, havia um sofá comprido. Nele, Lúcia, sua esposa, estava reclinada, com a camisa aberta, os lábios quase tocando o pescoço de um homem desconhecido. A mão dele acariciava as costas dela, seus corpos tão próximos que pareciam prestes a se fundir. Daniel ficou estático. Lúcia, ele murmurou, com a voz embargada. Os dois se viraram. Lúcia empalideceu. O homem, de pouco mais de 40 anos, cabelo curto e escuro, olhos frios como aço, apenas sorriu de canto. Sem surpresa alguma. Daniel deu um passo para trás. Eu estava procurando minha filha. Ela entrou no lugar errado. Lúcia se levantou de súbito, ajeitando a camisa. Daniel, não é o que você pensa. Ele a olhou, depois fixou os olhos no homem, sem conseguir dizer mais nada. Onde está Marina? Sua voz saiu seca. Eu não sei. Achei que ela estava com você. Daniel virou-se e saiu correndo. Daniel! Me escuta! Lúcia gritou atrás dele. Mas ele não parou. Marina estava encolhida na sala de leitura do 2º andar, os olhos arregalados de medo.
Um funcionário brasileiro chamado Mateus, jovem, magro, com uma camisa com o logotipo do cruzeiro, perguntou suavemente: Você está bem, princesa? Marina assentiu com a cabeça, os olhos marejados. Ela está aqui. Daniel chegou ofegante, abraçando a filha com força. Meu Deus, me desculpa. Papai e a mamãe. Daniel não respondeu. Apenas apertou Marina contra o peito, escondendo os olhos vermelhos. Mateus observava com o semblante preocupado. Senhor, aconteceu alguma coisa? Daniel balançou a cabeça. Nada. Obrigado, de verdade. Mateus assentiu, ainda com um olhar apreensivo. Se precisar de algo, estarei no 5º andar. Meu nome é Mateus. Obrigado, Daniel sussurrou, carregando Marina nos braços. Ele não voltou ao quarto 307. Não viu Lúcia durante toda a tarde. Ela não ligou, nem mandou mensagem. Daniel também não a procurou. Ao anoitecer, Daniel estava sozinho na cabine. Marina já dormia, encolhida sob o cobertor. Lá fora, o som das ondas batendo no casco do navio ecoava. Ele abriu o celular, olhando para uma foto dos 3 juntos, tirada um mês antes no Parque Ibirapuera. Todos sorriam. Um sorriso no qual Daniel já não acreditava mais. De repente, batidas na porta. 1, 2, 3, firmes. Daniel abriu. Lúcia estava ali, com o rosto abatido, os olhos carregados de tempestade. Precisamos conversar, ela disse, com a voz rouca. Daniel a encarou por um tempo, depois se afastou em silêncio. Lúcia entrou e olhou para Marina dormindo. Ela está bem? Daniel sentou-se, sem olhar para ela. Você tem ideia do que a nossa filha viu? Lúcia ficou em silêncio, depois sentou-se em frente a ele. Não aconteceu nada entre mim e aquele homem. Daniel riu, uma risada amarga. Eu vi, Lúcia. Eu vi com meus próprios olhos. Daniel, ela murmurou, com a voz embargada. Não é como você pensa. Eu tive que fazer aquilo. Por uma missão. Missão? Ele franziu o senho. O que você quer dizer? Lúcia engoliu seco. Aquele homem se chama Felipe Ribeiro. Chefão da máfia sul-americana. Responsável por dezenas de execuções de testemunhas. A Interpol o persegue há 3 anos sem provas. Eu sou uma ex-agente de inteligência infiltrada, disfarçada de organizadora de turismo de luxo. Me aproximei dele para coletar evidências. Daniel ficou em silêncio. Fingi proximidade com ele. Tive que sacrificar muita coisa. Sei que você me despreza por isso. Mas eu não tinha escolha. Mentiras em nome da pátria? Você pensou na sua família? Na sua filha, que presenciou aquilo? Lúcia tremia. Desculpa. Me perdoa. Eu queria encerrar tudo. Som de vidro estilhaçado. A luz se apagou. Um pequeno estrondo, seguido pelo som agudo de um tiro atravessando o vidro da cabine. Daniel se lançou sobre Marina, protegendo-a. Lúcia gritou, Zabaixense. Um pedaço de papel bateu na parede e caiu no chão. Daniel rapidamente acionou a lanterna do relógio eletrônico. Ele se abaixou para pegar. O papel tremia em suas mãos. Você traiu. Eu vou matar cada um de vocês. Lúcia empalideceu. Ele já sabe. Daniel ficou paralisado. Marina começou a acordar, sonolenta. Pai. O que aconteceu? Lúcia olhou fixamente para o marido, a voz quase em sussurro. Precisamos fugir. Agora. O quarto mergulhou num silêncio mortal. O cheiro leve de pólvora ainda pairava no ar, como um lembrete de que toda a ilusão de férias naquele navio de luxo havia evaporado. Daniel rapidamente vestiu o casaco em Marina, pegou a menina ainda sonolenta nos braços. Lúcia revirou a bolsa e pegou a chave magnética, abrindo a porta da cabine em silêncio.
Eles se moveram como fantasmas pelo corredor do quarto andar, sem dizer uma palavra. Quando chegaram a uma sala técnica vazia, Lúcia fechou a porta com força, puxou a cortina anti-incêndio e caiu sentada no chão. Daniel deitou Marina sobre um colchão sujo, cobriu-a com um lençol e então encarou a esposa. O que mais você tem para dizer agora? Sua voz era baixa, mas cortante como aço. Lúcia levantou a cabeça, os olhos vermelhos. Ele sabe que eu traí. Felipe não vai poupar ninguém. Precisamos sair desse navio. Daniel rosnou, vi eu. E a Marina? Vai fazer nossa filha viver esse terror? Lúcia soluçou. Eu não esperava que ele agisse tão rápido. Eu fui cuidadosa, muito cuidadosa. Daniel a encarava com intensidade. Fala tudo. Cada detalhe. Nada de esconder. Lúcia mordeu os lábios e assentiu. Eu vou contar. Você tem o direito de saber. Ela tirou de dentro da blusa um colar, com um pequeno pendrive prateado. Aqui estão todos os dados sobre o Felipe e transações, planta da fábrica de drogas, lista de pessoas eliminadas. Eu coletei isso nos últimos 3 meses. Você não trabalha mais na inteligência, Daniel disse com desconfiança. Como teve acesso? Lúcia abaixou a cabeça. Eu nunca saí completamente. Depois que a Marina nasceu, pedi transferência. Mas quando a Interpol entrou em contato, eu sabia que não podia dizer não. Você mentiu para mim. Por 3 anos. Eu sei. Você beijou um assassino, tudo por informações. Sim. Eu me odeio por isso todas as noites. Você sacrificou sua filha, sua família, sua honra, por uma missão? Lúcia chorou. Não fala como se eu fosse uma traidora. Eu também sou mãe. Também sinto dor. Você acha que foi fácil fingir tremores de medo diante daquele monstro? Daniel ficou em silêncio. As veias do pescoço saltavam, as mãos cerradas no apoio da cadeira. Marina gemeu, virou de lado. A menina ainda estava febril, abalada. Lúcia se aproximou, acariciando o rosto da filha. Nossa menina, eu nunca tirei os olhos dela. Daniel continuava calado. Dentro dele, uma tempestade. Ele não sabia se devia odiá-la, se irritar, ou simplesmente não acreditar em mais nada. Passos apressados ecoaram no corredor. Ambos prenderam a respiração. Lúcia fez sinal, vá apaga a luz. Fica parado. Os passos pararam diante da porta. Um som metálico arranhando a maçaneta. Daniel segurou a mão da esposa. A respiração dos dois se confundia, rápida, densa. Então, os passos se afastaram. Uma trégua. Mas não segurança. Lúcia voltou-se, a voz grave, lhe deu o sinal. Eles estão a bordo, Daniel. Assassinos profissionais. Não são seguranças de navio ou guardas de hotel. São matadores treinados. Daniel apertou as alças da mochila onde guardava objetos pessoais. E agora? Lúcia abriu um mapa técnico impresso em papel antigo, as dobras já gastas. Essa é a rota de emergência. Estudei isso quando o navio ainda estava em manutenção. A entrada fica perto do depósito de alimentos no andar 5. Mas para chegar lá, temos que passar pela cozinha principal. E a cozinha tem muita gente. Daniel olhou o mapa e apontou para o ponto marcado, veste caminho? Lúcia assentiu. Da cozinha, dá para entrar num corredor técnico. Eles não vão esperar que fujamos por ali. A Marina não aguenta andar muito. Ela acabou de cochilar. Ainda tá fraca. Não temos escolha. Daniel se levantou. Então vamos. Andar 5 cozinha principal. Vapor subia das grandes panelas de sopa, o som ritmado das facas batia nas tábuas, e o cheiro forte de comida se infiltrava em cada canto. O chefe principal, Sr. Bernardo Santos, homem gordo e de meia idade, provava o caldo quando viu 3 pessoas estranhas entrarem. Ei!
Aqui não é lugar para hóspedes. Bernardo reclamou. Lúcia se aproximou, voz baixa, sou da equipe de eventos. É emergência. Por favor, precisamos passar. Bernardo franziu o senho ao ver Daniel carregando uma criança febril. O que está acontecendo? Não posso explicar agora. Se nos ajudar, depois eu conto tudo. Bernardo olhou em volta. Seu rosto ficou tenso. Ok. Por aqui. Rápido. Eles se esgueiraram por um corredor estreito. Lúcia agradeceu, mas nem conseguiu dar um passo a mais quando... Pang! Um tiro. Bernardo caiu, sangue espirrando na manga de Daniel. Marina gritou, pai! Pai! Corre! Lúcia gritou, puxando Daniel em direção à saída dos fundos. Uma voz soou pelo rádio atrás deles. Alvo localizado. Eliminar os 2 adultos. Manter a criança viva. Daniel enlouqueceu. Apertou Marina contra o peito, correndo desesperado, lágrimas misturando-se com sangue e suor. Lúcia abriu a porta que levava ao nível técnico. Rápido. Depressa. Atrás deles, 2 homens de uniforme técnico corriam com armas silenciadas. Um deles tinha uma tatuagem de serpente enrolada no braço com o olhar vazio de quem já matou centenas. Daniel tropeçou, quase deixou Marina cair. Lúcia gritou, voltou correndo, segurou a menina. Um tiro passou raspando, acertando sua panturrilha. O sangue jorrou. Lúcia. Continua. Não para. Ela se arrastou pelo corredor, o rosto lívido. Daniel abriu a grade de ventilação de um duto, estreito, suficiente para um adulto rastejar. Me dá ela. Ele estendeu os braços. Lúcia ergueu Marina, entregou. Segura firme. Daniel puxou a filha, depois voltou para ajudar a esposa. Lúcia arfava, forçando-se a entrar. Atrás, passos se aproximavam velozmente. Daniel fechou a tampa do duto exatamente quando tiros soaram atrás. Eles rastejaram por um tubo longo, em direção à área das máquinas no 2º andar onde poderiam se esconder por um tempo. Lúcia cerrava os dentes de dor, murmurando, eu não achei que ele reagiria com tanta brutalidade. Subestimei demais. Daniel gritou, você colocou a vida da nossa filha num jogo maldito. Não havia outra saída. Achei que tudo terminaria em Salvador. Mas ele já sabia quem eu era. Há muito tempo. Marina murmurou, os olhos fechados, pai, tô com medo, não quero morrer. Daniel apertou a mão dela. Ninguém vai morrer. Eu prometo. Mas nem ele mesmo acreditava nisso. O som de metal raspando ecoava no duto estreito. Daniel arfava, o corpo encharcado de suor, abraçando Marina contra o peito. Atrás, Lúcia rastejava, gotas de sangue pingando da perna ferida. Espera, eu não consigo respirar, ela ofegou. Daniel parou, colocou Marina entre os 2. Aguenta mais um pouco. Não sei se eles estão nos seguindo. Eu conheço essa parte. Lúcia pegou o mapa técnico, os dedos trêmulos apontando uma dobra. Mais 5 metros e tem uma porta para o gerador auxiliar. Podemos nos esconder ali. Marina se encolheu no peito do pai, sussurrando, pai, a mamãe tá sangrando. Daniel engoliu em seco. Olhou para Lúcia, ela estava pálida, os olhos vidrados. Morde os dentes, Lúcia. Você não pode desmaiar agora. Ela tentou sorrir, mas só conseguiu uma careta torta. Pela nossa filha, eu aguento. Eles continuaram rastejando em silêncio. A saída apareceu, uma grade de ferro enferrujada, presa com parafusos corroídos. Daniel puxou o canivete multifuncional do bolso do casaco e começou a girar os parafusos com a lâmina plana. Lúcia colocou a mão sobre o ombro dele. Rápido, estou ouvindo passos. O som de passos ecoava pelos tubos de metal como um tremor distante. Daniel conseguiu soltar a grade. Entra.
Eles se esgueiraram para dentro da sala do gerador auxiliar, um cômodo fechado, cheio de cabos e tubos, iluminado por uma luz fraca de uma lâmpada de emergência que piscava. O cheiro de óleo queimado penetrava até o fundo das narinas. Lúcia sentou no chão, segurando a perna, rangendo os dentes. Daniel procurou na mochila uma toalha limpa e a amarrou firme sobre o ferimento. Marina, pega a água na bolsa do pai, dá para sua mãe. Marina pegou depressa a garrafinha. Mamãe, bebe. Lúcia tomou um pequeno gole, depois olhou para a filha, os olhos cheios de lágrimas. Me perdoa, filha. Daniel se virou. Não podemos ficar aqui para sempre. Precisamos encontrar um caminho até o convés. Lúcia balançou a cabeça. Eles controlam todas as saídas. Só tem uma opção, da tubulação antiga de combustível, leva até o segundo andar, no lado de bombordo. Mas é perigoso. Daniel se levantou. Não temos outra escolha. Andar 3 sala de controle técnico. Felipe Ribeiro estava sentado diante dos monitores. Ao lado dele, um homem grande, careca, pescoço coberto de tatuagens, conhecido apenas como o Grandão. Uma mão segurava um charuto, a outra acariciava uma pistola sobre a mesa. Alguma novidade? Felipe perguntou. O Grandão respondeu com voz rouca, deles passaram pela cozinha, mataram Bernardo Santos. Um dos nossos ficou ferido. Mas, perdemos o rastro na área das máquinas. Felipe cerrou os dentes. Lúcia esperta não vai escolher o caminho óbvio. Ele olhou para a tela. Chama o grupo Alfa. Tranca os elevadores. Refroça a popa. E lembrem-se, a menina tem que permanecer viva. O Grandão soltou uma risada seca, ela é filha da Lúcia. Se a pegarmos, ela virá por conta própria. Abaixo, na área das máquinas, Daniel e Lúcia avançavam por um duto antigo de combustível, um tubo de aço estreito e escuro, onde só era possível andar de lado. Tem certeza de que ninguém usa esse caminho? Daniel perguntou. Lúcia respirava com dificuldade. Foi abandonado quando o navio trocou para eletricidade. Eu já tinha verificado, sem câmeras, sem sensores. Marina estava nas costas do pai, os braços agarrados ao pescoço dele. Papai, ainda falta muito? Tá quase, meu amor. Aguenta mais um pouquinho. De repente, um ruído atrás deles. Tem alguma coisa, Daniel parou. Um som metálico agudo. Algo se arrastava pelo duto, se aproximando. Lúcia exclamou, rápido. Eles começaram a rastejar com todas as forças. Daniel bateu a cabeça numa viga de ferro, cortou a testa. Sangue escorreu pelo rosto, mas ele não parou. Uma sombra apareceu subitamente atrás, um assassino com máscara de gás, empunhando uma faca. Daniel se virou e gritou, vai na frente. Leva a Marina. Lúcia carregou Marina, se espremeu pela parte estreita. Daniel se virou para encarar o perseguidor. O homem atacou com a faca reluzente. Daniel pegou uma barra de ferro caída no caminho para se defender. Clang! O choque entre os metais ecoou estridente. Foge! Daniel berrou. Eu vou segurá-lo. O assassino avançou com o golpe. Daniel se esquivou e bateu com força a barra de ferro na cabeça do inimigo. Sangue jorrou. O homem caiu, se contorcendo. Daniel respirou ofegante, depois correu atrás da esposa e da filha. Chegaram à porta que levava ao porão auxiliar do segundo andar. Lúcia destravou a fechadura com um cartão magnético antigo que ainda guardava dos tempos de manutenção. A porta se abriu. Mas a voz de um rádio soou atrás. Eles estão no porão do segundo andar. Tranque a saída. Andar 2, área de logística. Lúcia guiou Daniel até a sala de lixo, um espaço amplo, cheio de sacos plásticos pretos. O cheiro insuportável fazia Marina tossir sem parar. A menina não vai aguentar esse cheiro, disse Daniel. Só por um tempo. Eles nunca vão imaginar que a gente se esconde aqui. Lúcia usou fita adesiva para travar a porta por dentro.
Daniel deitou Marina sobre um monte de cobertores velhos num canto. Você precisa estancar esse sangue, disse Daniel, pegando ataduras. Se continuar assim, não vai resistir. Lúcia segurou a mão do marido. Se eu não resistir, leve nossa filha até o continente. Procure o Gustavo, cabine 908. Ele é um agente de verdade. Daniel balançou a cabeça. Não. Vamos sair daqui juntos. Não existe outra opção. Lúcia deu uma risadinha fraca. Desde quando você ficou tão determinado? Desde que você me fez perder o medo. Marina murmurava no sono, papai, mamãe, não me deixem. Daniel apertou a mão dela, os olhos marejados. Eu nunca vou deixar você, nunca. Do lado de fora, passos ecoaram. Um som de tranca sendo girada. Vozes se misturavam em russo e português. Ela tá aqui. Abre a porta. Lúcia puxou uma pequena faca. Daniel segurava uma barra de ferro. Não havia mais saída. Um dos assassinos gritou, Lúcia. Sai agora ou matamos seu homem. Daniel rosnou, gritando de volta, vão embora. A gente não tem medo de morrer. Silêncio. Então, uma explosão. A porta foi arrebentada. Poeira e fumaça se espalharam. Daniel puxou Lúcia e Marina para dentro do compartimento de descarte automático, um escorregador que levava ao último nível técnico. Não tem outro jeito, disse Lúcia. Daniel assentiu. Que Deus nos perdoe. O som do vento no duto de lixo fazia Daniel sentir como se os três estivessem sendo engolidos por um monstro de aço. Marina gritou enquanto deslizavam por tubos sinuosos, os corpos batendo nas laterais metálicas. Por fim, caíram com força sobre um chão úmido, quase completamente escuro. Lúcia gemeu, segurando a perna ferida. Daniel acendeu a lanterna do relógio e vasculhou o lugar. Onde estamos? Perguntou ofegante. Área técnica da sala das máquinas, respondeu Lúcia, a voz trêmula de dor. Zona de tratamento de água e lixo, ninguém mais vem aqui. Marina abraçou o pescoço do pai, chorando. Pai, tô com frio, não consigo respirar. Daniel tirou o casaco, enrolou ao redor da filha. Papai tá aqui, tô te abraçando. Lúcia tentou se levantar, mas caiu. O sangue já encharcava a calça. Eu não consigo mais andar. Daniel a segurou. Senta. Vou achar algo para imobilizar. Marina ficou encolhida num canto, tremendo. Daniel olhou em volta, a lanterna iluminou uma tábua podre e algumas barras de metal tortas. Ele tirou o cinto e improvisou uma tala para a perna de Lúcia. A gente vai morrer aqui, não é? Lúcia riu com amargura. Eu não vou deixar isso acontecer, respondeu Daniel, os olhos brilhando. Lúcia apoiou a cabeça no ombro dele e sussurrou, talvez você nunca tenha sabido, mas eu sempre tive medo de que você me deixasse. Por eu não ser como as outras mulheres. O que é o normal, Lúcia? Daniel olhou para a esposa. Você vive com intensidade, luta para proteger, e isso é mais nobre do que qualquer coisa. O som de um rádio veio de longe. Uma voz em russo, seguida de uma resposta em português. Estamos no setor 3. Sem sinal, mas o sangue ainda está fresco. Lúcia sussurrou, eles estão seguindo o rastro do sangue. Daniel apertou a faca dobrável. Precisamos sair daqui. Agora. Ao mesmo tempo, no andar de comando, o grandão recebia o relatório de um assassino ruivo disfarçado de engenheiro, chamado Álvaro. Senhor, 6 pessoas embarcaram em Salvador. Cada uma tem um histórico próprio, sem conexão. Eles disseram que todas as áreas técnicas foram bloqueadas. O grandão riu com desprezo. Eles são cães de caça. Cada um mata sem piscar. Felipe entrou, segurando uma taça de vinho. Lúcia ainda está viva. Eles não podem fracassar. Uma jovem chamada Clara apareceu em seguida, o olhar gélido. Usava um casaco técnico, uma pistola presa ao cinto.
Quero ir junto, disse Clara. O grandão semicerrou os olhos. E acha que tem alguma utilidade nessa caçada? Clara apertou os lábios. Já fui amiga dela. Eu conheço a forma como a Lúcia pensa. Se me deixar ir, eu vou encontrá-la. Felipe encarou Clara. Se você me trair, serei eu quem dará o primeiro tiro. Clara não piscou. Fique à vontade. No andar das máquinas, Daniel apoiava Lúcia e puxava Marina por um corredor estreito, que antes servia como duto auxiliar de ar para o sistema de filtragem de água. Esse compartimento estava praticamente abandonado desde que o navio foi atualizado para motor elétrico. Lúcia murmurou: tá vendo aquela porta de ferro? É a câmara de processamento antigo de óleo. As paredes são grossas, não dá para detectar sinal. Eu verifiquei quando ainda era engenheira de sistemas. Daniel assentiu. Se entrarmos lá, teremos um respiro. Assim que os três entraram, passos ecoaram no corredor atrás. Daniel girou o feixe da lanterna, iluminando de forma irregular, até que uma voz gritou em português do Brasil. Eles estão ali. Avançar. Lúcia arregalou os olhos, rápido. Tranca a porta. Daniel bateu a porta de ferro com força e fechou o ferrolho. Mas os assassinos já os tinham visto. Um careca com tatuagens nos braços jogou uma granada de fumaça pela fresta. A fumaça branca inundou o compartimento. Marina tossia, engasgada. Papai, não consigo respirar. Daniel a abraçou, recuando para o canto escuro. Lúcia travou a porta, a mão tremendo ao empunhar uma pistola pequena que havia tirado do guarda de segurança morto. Eles vão arrombar, ela ofegou. Tem outra saída? Daniel perguntou, tenso. Não. Um estrondo. Bum! A porta de ferro explodiu. O careca entrou primeiro, arma em punho. Não disse nada. Apenas deu um sorriso torto e avançou. Lúcia atirou. O tiro acertou o peito dele, mas ele usava colete à prova de balas. Ele caiu para trás, surpreso. O segundo homem entrou. Daniel cravou a faca no abdômen dele. Sangue espirrou. Lúcia gritou, recua. Pega a menina. Daniel puxou Marina e entrou num duto atrás do gerador, apertado o suficiente para só passar um adulto. Lúcia lançou uma granada de fumaça atrás para encobrir. Ela rastejou logo depois. No meio da névoa, Clara observava à distância, expressão impassível. Falou baixo no rádio. Eles estão no duto de escape. Indo em direção ao depósito técnico. Felipe respondeu, não atire. Persiga. Quando estiverem desesperados, errarão. Clara apertou a arma com força. Sou eu quem vai encerrar isso. Depois de uma hora rastejando pelos tubos, pararam numa sala de máquinas abandonada, enferrujada, cheia de rachaduras e teias de aranha. Marina estava febril, os lábios rachados. Daniel colocou um pano úmido na testa da filha e sussurrou. Fica firme, meu amor, você vai viver. Lúcia estava caída junto à parede, respirando com dificuldade. Daniel checou o ferimento e a faixa já estava encharcada de sangue. A pele dela gelada. Lúcia, fica acordada. Não dorme. Não sinto mais as pernas, ela murmurou. Se eu não sobreviver, diga à nossa filha. Cala a boca. Daniel segurou sua mão. Ninguém vai morrer. Entendeu? Lúcia sorriu tristemente. Tenho mais medo de não ver ela crescer. Daniel a abraçou. Você vai ver. Vai sim. Marina murmurou, papai, mamãe, não me deixem. Um ruído de rádio soou perto dali. Daniel apertou a faca, sussurrando, eles chegaram. Lúcia olhou a filha, as lágrimas caindo silenciosamente. O porão tremia com o barulho das turbinas do andar de cima reverberando pelos dutos. Daniel ajudava Lúcia, suando frio, os pés dela arrastando no piso metálico oxidado. Marina estava em suas costas, gemendo por causa do frio, os lábios roxos tremendo.
Falta muito, Lúcia? Daniel perguntou, rouco. Lúcia fechou os olhos por um instante e respondeu, quase, setor de manutenção -2, só engenheiros podiam entrar. Eles conseguem rastrear lá? Não, sem câmeras. Sem sinal. Temperatura negativa. Só entra com cartão de engenheiro. Eu ainda tenho um cartão de emergência. Daniel olhou Lúcia pálida, os lábios quase sem cor. Não teve coragem de perguntar quanto tempo ela ainda aguentaria. Marina murmurava nas costas, pai, tá muito frio. Ele a apertou contra o peito. Estamos quase lá, meu amor. A porta da câmara fria apareceu no fim do corredor, uma espessa porta de aço, painel de escaneamento arranhado, e uma placa vermelha, área de risco. Acesso restrito. Lúcia retirou o cartão magnético e passou na fenda do scanner. Um clique soou. A porta se abriu levemente. Daniel ajudou a esposa a entrar. Uma rajada de ar gelado cortou os rostos como lâminas. Isso é, Daniel estremeceu. Câmara de armazenamento de peças. Ninguém entra desde a reforma. Sistema completamente isolado, explicou Lúcia, com os lábios tremendo. Dentro, apenas luzes fracas de emergência. Paredes forradas de armários de aço inox e caixas metálicas. No chão, uma camada fina de neve que queimava a pele de tão fria. Daniel deitou Marina sobre uma caixa coberta com lona plástica. Fica aqui, meu amor. Papai vai cobrir você. Marina não respondeu. Estava com os olhos fechados, respirando lentamente. Lúcia gemeu. Não consigo mover as pernas. Daniel examinou o ferimento. O sangue havia coagulando num tom negro. Ele tirou o colar dela e pegou o pequeno pendrive escondido ali. Isso, guarde com você. Lúcia balançou a cabeça. Não. Se eu morrer, procure o Gustavo, cabine 908, ele é agente infiltrado. Vai saber o que fazer com as provas. Daniel engoliu seco. Você não vai morrer. Não vou deixar isso acontecer. Lúcia tentou sorrir, mas as lágrimas escorriam. Você sempre foi teimoso. Um alarme soou à distância. A voz do sistema interno do navio anunciou. Alerta de segurança nível 3. Todos os passageiros devem permanecer em suas cabines. Daniel sussurrou, eles sabem que estamos vivos. Lúcia falou rápido, eles não entram aqui sem o código. Mas, se a Clara lembrar. Clara. Daniel se virou. Você quer dizer, sua amiga de trabalho? Lúcia assentiu. Ela me ajudou a projetar o mapa técnico. Se Felipe a pegou. Ou, ela traiu. Lúcia fechou os olhos. Clara amava Felipe. Um dia. Mas ele a traiu, ela sumiu depois de uma missão. Eu confiava nela. Daniel sentou ao lado da esposa, a mão apertando a arma. Se ela entrar, não deixe encostar em você ou na Marina. Lúcia sorriu, cansada. Você mudou tanto. Marina murmurou, com voz fraca, papai, mamãe. Daniel correu. O que foi, meu amor? Meus olhos, tão embaçados. Daniel tentou aplicar soro, mas tremia tanto que quase derrubou o frasco. Sons de metal ecoaram no corredor. Lúcia arregalou os olhos. Alguém está do lado de fora. Daniel acendeu a lanterna, arma em punho. Ninguém se mexe. Marina tremeu. Pai, não vai embora. Papai tá aqui, só tá na frente da porta. O teclado eletrônico começou a apitar. Beep, beep. Lúcia ofegou. Estão decodificando o sistema. Uma voz firme e fria falou do outro lado da porta. Lúcia. Abre. É a Clara. Lúcia congelou. Clara. Por favor. Abre. Estou desarmada. Eu quero ajudar você. Daniel olhou para a esposa. Você acredita? Lúcia ficou em silêncio por um segundo e gritou,
Você está com quem? Ninguém. Saí do grupo quando eles mataram o ajudante de cozinha. Eu fui idiota. Daniel falou baixo com a esposa e se abrirmos a porta, fica atrás de mim. Não deixe ela ver nossa filha. Lúcia assentiu. Daniel destravou a tranca. A porta se abriu. Clara entrou com as mãos levantadas. O rosto exausto, os cabelos emaranhados. Eu não tenho armas. É sério. Daniel ainda apontava a arma. Fica parada. Não se aproxime. Clara olhou para Lúcia. Me desculpa, eu nunca imaginei que ele fosse matar inocentes, o Bernardo, até o chefe. Lúcia se apoiou na parede, tentando ficar de pé. Por que voltou? As lágrimas caíram dos olhos de Clara. Porque eu lembrei que já fui humana. Já lutei por ideais, como você. Mas depois eu tive medo. Traí todo mundo só para sobreviver. Mas viver como um fantasma é pior que morrer. Daniel ainda não abaixava a arma. E agora o que pretende? Clara tirou um cartão eletrônico do bolso. Roubei isso do grandão. Cartão de acesso ao heliporto. A porta de emergência fica acima da sala dos geradores. Mas precisa de uma pessoa para usar o cartão e outra para abrir por dentro. Lúcia franziu a testa. Você realmente quer ajudar? Clara assentiu. Deixa eu me redimir. Lúcia olhou para Daniel. Fica com nossa filha. Eu vou com ela abrir a porta. Daniel balançou a cabeça. Não. Você tá fraca. Eu vou. Lúcia segurou a mão dele. Ela precisa de você. Daniel olhou para Marina. A menina tremia, respirando com dificuldade. Ele assentiu. Clara caminhou até a porta, virou-se. Se eu não voltar, saibam que eu tentei. Daniel não respondeu. A porta fria se fechou. Lúcia olhou a filha, acariciando seu rosto. A gente vai sair daqui, meu amor. Daniel sentou-se ao lado da esposa e da filha, arma ainda nas mãos. No convés, passos vasculhavam cada canto. No lugar mais gelado do navio, ninguém sabia o que os aguardava. Do lado de fora da câmara fria, o corredor técnico estava mergulhado numa luz amarela trêmula. Clara conduzia Lúcia por passagens estreitas, cada passo de Lúcia era arrastado e dolorido. O frio da sala anterior parecia ter se infiltrado até os ossos, rachando suas articulações por dentro. Clara olhou para ela, murmurando, consegue continuar? Lúcia se apoiou na parede. Enquanto eu respirar, eu ando. Teimosia de sempre, Clara zombou, continuando. Por aqui, leva até o duto de emergência. Lúcia parou, olhos desconfiados. Como sabe disso? O mapa técnico só estava comigo e o comando. Clara se virou, sorriso de canto. Esqueceu? Eu também fui engenheira infiltrada. Acha que só você é esperta, Lúcia? Lúcia apertou a arma no cinto. Eu não confio completamente em você. Então não confie, Clara deu de ombros. Ninguém sobrevive nesse navio confiando em alguém. Elas entraram numa sala escura que antes era usada para testes de pressão, agora coberta de poeira e teias de aranha. Na parede, havia uma escotilha de aço com os dizeres e saída de emergência requer autenticação dupla. Clara passou o cartão no leitor. Falta mais um. Você tem. Lúcia procurou no casaco e tirou um cartão técnico antigo. Se isso for uma armadilha. Clara lentamente puxou uma arma escondida nas costas. E se for? Lúcia sacou sua arma e apontou. Então eu atiro em você agora. Clara não piscou. Lúcia, você está exausta. Está sangrando. Não tem força para acertar minha cabeça. Mas tenho força suficiente para levar você junto comigo, Lúcia rosnou. O silêncio ficou tenso como um fio de aço. As duas se encaravam, armas em punho antigas aliadas, agora frente a frente como inimigas. Por fim, Clara baixou a arma devagar.
Eu tenho um motivo. Lúcia manteve a arma erguida. Qual? Dinheiro? Amor doentio por aquele assassino? Clara riu friamente. Não. Eu traí porque sou fraca. E você traiu porque achou que era forte. Lúcia piscou. Você traiu seu marido, sua filha, sua família, para viver um papel que ninguém te pediu. Acha que ia salvar o mundo? Lúcia apertou o gatilho levemente. Não me provoca. Clara deu um passo. Você devia me agradecer. Se não fosse por mim, você e sua filha já estariam no convés, com um tiro na cabeça como dois cachorros. A mão de Lúcia tremeu. A gente já não tem mais nada a perder. Ah, mas tem, Clara deu uma gargalhada. Você ainda tem marido. Tem filha. Por isso você sempre será mais fraca do que eu. A porta se abriu. 3 homens entraram, uniformes técnicos, armas empunhadas. Um deles era Álvaro, o assassino ruivo, com uma tatuagem de águia com correntes no braço esquerdo. Lúcia recuou. Você mentiu pra mim. E daí? Clara deu de ombros. Você também mentiu. Fingiu ser amante do Felipe na frente de todo mundo. Lúcia virou-se e correu. Um disparo. A bala passou de raspão pelo ombro. Sangue espirrou. Lúcia caiu, rolou atrás de uma caixa de metal, conseguindo se esconder. Álvaro gritou: entrem. Vasculhem tudo. Clara fez um gesto, e não matemática. Felipe quer ela viva. Lúcia escapou pela tubulação à esquerda, arrastando-se enquanto o sangue do ombro formava um rastro. Merda, ela gemeu de dor. Passos vinham atrás. O segundo assassino arrombou uma tampa de aço. A lanterna passou rente ao corpo de Lúcia. Outro tiro. Lúcia instintivamente lançou sua arma para longe, distraindo os inimigos, e se espremeu por uma fenda que levava ao setor técnico antigo. Ela caiu sobre o chão duro, batendo o ombro com força. À frente, um corredor estreito, poeirento, completamente escuro. Ela rastejou e se escondeu atrás de uma tubulação. Passos ecoaram no piso de cima. Clara se abaixou e espiou por um buraco no chão. Lúcia. Você não vai escapar. Lúcia arfava. Você não me conhece. Clara se agachou, olhos frios. Você acha que o Felipe te ama? Ele te usou, como me usou. Somos só ferramentas. A diferença é que eu sei disso. Lúcia sussurrou: eu não sou como você. Verdade. Você é mais patética. Clara lançou uma granada de fumaça. Te vejo no inferno. No outro lado do navio, dentro da câmara fria, Daniel abraçava Marina. A menina estava inconsciente, o pequeno corpo tremia de frio. Marina, papai tá aqui, não dorme, ele sussurrou. Nenhuma resposta. Daniel olhou nos olhos da filha. Iris começava a se apagar. Não, 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 não. Ele encostou o ouvido no peito dela. O coração ainda batia fraco, mas batia. A porta se escancarou. Lúcia caiu ali, ensanguentada, os olhos arregalados de pavor. Daniel correu até ela. Lúcia. O que aconteceu? Ela, a Clara, era agente de verdade, fui idiota, confiei nela. Daniel a assegurou. Você não pode morrer. Marina precisa de você. Lúcia sussurrou: eles estão vindo, se prepara. E desmaiou. Daniel deitou-a ao lado da filha, pegou o USB no bolso dela e murmurou: se isso for o fim, pelo menos eu vou fazê-los pagar. O alto-falante do navio voltou a soar, agora mais grave, mais gelado. Lúcia, sei que você está me ouvindo. Eu vou achar sua filha. Eu juro. A voz de Felipe. Direta. Ecoando nas entranhas de aço da embarcação. Daniel se levantou, as 2 mãos apertando a arma. Seu rosto estava vazio de emoção, apenas uma fúria crua que queimava até os ossos. O quarto gelado agora não passava de um abrigo improvisado para 3 corpos exaustos.
Lúcia estava inconsciente, com o ombro ensanguentado, Marina jazia imóvel, respirando com dificuldade, e Daniel, com o rosto frio como pedra, segurava a arma com as duas mãos trêmulas. A voz no sistema de som interno ainda ecoava, como o sussurro de um demônio vindo das entranhas do navio. Lúcia, e eu sei que você está ouvindo. Eu vou encontrar sua filha. Eu juro. Vou fazê-la implorar para morrer. Daniel olhou para o alto-falante. A voz de Felipe era como uma lâmina rasgando seu peito, fazendo cada músculo do rosto se contrair. Desgraçado, e ele murmurou, depois se virou para Lúcia. Acorda. Você não pode desistir agora. Lúcia gemeu levemente, os lábios tremendo. Daniel. Marina. Está viva. Mais fraca. Muito fraca. A porta de trás e o deck de emergência e lado oeste. Daniel assentiu. Não fale mais nada. Ele pegou Marina nos braços, leve como se estivesse segurando uma toalha encharcada de gelo. Em seguida, ajudou Lúcia a se levantar. Para onde a gente vai? Lúcia perguntou, os olhos enevoados. Pro deck. Você disse que é a última rota de fuga e era o único lugar que Felipe não imaginaria. Lúcia assentiu, e por um instante seus olhos brilharam na saída de alívio de pressão e na traseira do navio. Escondi granadas de fumaça lá embaixo. Daniel apertou os punhos. Então vamos apostar tudo na fumaça e na sorte. O corredor atrás da ala técnica estava abandonado, iluminado apenas por uma luz piscante que lembrava um coração prestes a parar. Os passos de Daniel ecoavam pelo metal, misturados ao som da água pingando dos tubos industriais. Lúcia arfava, o sangue tingia de vermelho as mãos de Daniel. Até onde a gente consegue ir? Ela sussurrou. Enquanto eu conseguir mover as pernas, eu vou continuar, Daniel respondeu sem parar de andar. Marina gemeu baixinho em seus braços. Lúcia falou suavemente, ela precisa de remédio e de médico. Vamos ter médico, quando sairmos daqui. Ao final do corredor, pararam diante de uma porta de metal enferrujada, com uma inscrição apagada, válvula de alívio de pressão, proibido abrir sem autorização. Lúcia tirou uma chave deslizante do lado da cintura. Guardei isso há 5 anos e ninguém mais lembra. Daniel soltou um riso seco, agora vejo que todos os anos no serviço de inteligência não foram em vão. A porta se abriu. Uma lufada de vento marítimo gelado atingiu-os em cheio. Diante deles, havia um curto corredor levando a um pequeno deck, rente à água. Daniel franziu a testa e não tem bote salva-vidas. Lúcia revirou uma caixa metálica ao lado da porta e puxou uma caixa menor com coletes salva-vidas e uma mini granada de fumaça. Coletes infláveis. É só pular, puxar a corda, e eles flutuam. Daniel colocou Marina dentro do colete, envolvendo-a num cobertor. Lúcia ergueu o olhar, os olhos marejados. Beija ela. Pode ser, e a última vez. Daniel se curvou e beijou a testa de Marina. O papai te ama. Não tenha medo, meu amor. A mamãe e o papai estão aqui. Lúcia também beijou a bochecha da filha e ergueu a cabeça. Se eu não conseguir. Não diga isso. Você precisa viver. Contar tudo. Entregar o pendrive para o Gustavo. Não deixe o Felipe calar todo mundo. Daniel gritou, eu não vou te deixar. Entendeu? Lúcia apertou sua mão. Não teremos mais nada e se nossa filha morrer. Não esqueça disso. Passos ecoaram atrás deles. Clara apareceu, o cabelo emaranhado, o rosto manchado de sangue, apontando uma arma para os dois. Lúcia. Pare. Me entregue a menina. Daniel se colocou à frente. Dê um passo a mais e eu atiro. Clara riu com desdém. Você acha que vai me atirar? Um engenheiro? Nunca matou ninguém. Mas estou segurando minha filha. E não tenho mais nada a perder. Lúcia discretamente puxou o pino da granada de fumaça, escondendo na mão. Clara deu um passo à frente.
Não vou atirar na menina. Eu preciso dela. Felipe precisa dela. Mas vocês dois, e podem morrer agora. Daniel apontou a arma. Último aviso. Clara rosnou, não tenho medo de você. Lúcia gritou, Daniel. Pula com ela. Ao mesmo tempo, lançou a granada em direção a Clara. Bum! Uma nuvem de fumaça branca explodiu no corredor estreito, encobrindo tudo. Daniel correu para o deck e saltou no mar com Marina nos braços. Lúcia se virou e encarou Clara em meio à fumaça. Clara cambaleou, você, e ficou louca. Lúcia sorriu, o sangue escorrendo dos lábios. Pelo menos, e eu não vendi minha alma ao diabo. Clara atirou em todas as direções. Lúcia se lançou contra ela, puxando as duas para o deck técnico. Um novo estrondo foi ouvido. Mais fumaça jorrou com força. Lá embaixo, Daniel emergiu com Marina. O colete inflável funcionara. Ele nadava nas águas escuras como breu, tentando afastar-se do navio. No deck, o alarme soou em todo o navio. A voz de Felipe ecoou pelo sistema. Lúcia, e acha que pode fugir? Eu vou arrancar sua filha de onde estiver, cortar dedo por dedo. Eu juro. O mundo vai lembrar meu nome. Daniel nadava no mar noturno, agarrado à Marina, com o olhar vazio. Atrás dele, uma última explosão sacudiu a parte inferior do navio, agora imersa em fumaça. Ele já não sabia se Lúcia estava viva ou morta. Restavam apenas as ondas e um vazio absoluto. 3 dias depois, numa base secreta da polícia brasileira. Daniel e Marina estavam sob proteção, com novas identidades. Dentro de uma casinha simples numa reserva natural nos arredores de Porto Seguro, Daniel sentava numa cadeira de madeira velha, observando Marina dormindo profundamente na cama ao lado da janela. A menina ainda estava enrolada em um cobertor grosso, mas seu rosto já parecia mais corado. Os médicos haviam dito que ela não sofrerá danos neurológicos, apenas exaustão e hipotermia temporária. No entanto, para Daniel, tudo o que a filha havia vivido e não cabia em 2 palavras como o temporária. Marina murmurou durante o sono, papai, e cadê a mamãe? Daniel abaixou a cabeça, apertando as mãos com força. Ele não tinha resposta. 3 dias. Nenhuma notícia de Lúcia. Nenhum corpo encontrado. Nenhuma roupa, nenhuma gota de sangue. Apenas o mar noturno infinito e a escuridão engolindo o deck técnico. Um leve toque na porta. Pode entrar, disse Daniel em voz baixa. Um homem entrou, alto, cabelo preto penteado com cuidado, vestindo roupas civis, mas com o olhar frio de quem já esteve no campo de batalha. Sérgio Rocha, ele se apresentou. Unidade Especial da Interpol, Sala 908. Daniel assentiu. Você é quem Lúcia mencionou. Sim. Ela marcou encontro comigo no deck de emergência. Mas quando cheguei lá, tudo estava tomado pela fumaça. E... Sérgio parou. E não a encontrou, completou Daniel, com a voz embargada. Sérgio ficou em silêncio e colocou um objeto sobre a mesa. Uma pequena pulseira de couro, desbotada. Daniel olhou fixamente para ela, depois levou a mão aos olhos. Não paramos de procurar, Sérgio continuou. Mas, e agora você precisa se estabilizar. Marina precisa de você. Ela precisa da mãe dela e Daniel murmurou. Sérgio sentou-se, com voz grave, Daniel, eu conheço a Lúcia. Ela não é do tipo que desaparece fácil. Se ela estiver viva, e ela vai voltar. Daniel o encarou. Você acredita mesmo nisso? Acredito. Já vi ela voltar de situações piores que a morte. Naquela noite, Marina acordou depois de uma longa febre. Levantou a mão ao rosto, tocou a bochecha e sussurrou. Papai. Daniel correu até ela. Você acordou. O papai tá aqui. Marina franziu o senho. E sonhei com a mamãe. O que você sonhou, filha? A mamãe disse para eu não ter medo.
Que ela vai voltar e que ela não tem medo de nada. Daniel apertou a mão da filha, as lágrimas escorrendo. Sua mãe é muito corajosa. Ela vai cumprir a promessa. Marina piscou devagar. Papai, ela vai voltar mesmo? Daniel sorriu, pela primeira vez em 3 dias. Sim, ela vai voltar. E como um milagre do destino, uma batida na porta soou. Daniel se levantou de súbito. Sérgio empurrou a porta e entrou, o rosto tenso. Atrás dele, uma figura alta e magra, com o corpo envolto em bandagens brancas, caminhava mancando. Lúcia. Marina começou a chorar. Mamãe. Lúcia correu em direção à filha, curvou-se e a abraçou apertado, chorando sem conseguir dizer uma palavra. Marina, a mamãe está aqui, a mamãe voltou. Daniel ficou paralisado. Caminhou até elas, sem acreditar no que via. Lúcia, você está viva. Ela ergueu o rosto, pálido, mas com um brilho intenso nos olhos. Eu prometi que ele nunca tocaria na minha filha. Daniel abraçou as duas, e pela primeira vez, os 3 estavam juntos não para fugir, não para temer, mas para respirar. Para viver. Na manhã seguinte, Lúcia estava sentada no pequeno quarto, um chale nos ombros, a luz suave do sol atravessando a vidraça opaca. Sérgio lhe serviu uma xícara de chá quente. Então, o que aconteceu depois da explosão? Lúcia fechou os olhos, tentando lembrar. Clara me empurrou, bati a cabeça no corrimão. Mas a fumaça da granada foi suficiente para eu rastejar até o compartimento técnico abaixo. Me escondi na sala das máquinas onde antes havia o sistema antigo de refrigeração. 4 horas depois, quando o navio atracou num porto secundário do Uruguai, escapei junto com uma carga técnica e pulei fora. Sérgio assentiu. Você sobreviveu por puro instinto. Lúcia apertou as mãos. Não. Sobrevivi por causa da Marina. Eu sabia que não podia morrer enquanto minha filha ainda estivesse viva. Daniel entrou, ouvindo a última frase. E por isso, ainda temos uns aos outros. Lúcio olhou, os olhos marejados. Você acredita em mim de novo? Eu nunca deixei de acreditar. Naquele meio-dia, Sérgio abriu o mapa do cruzeiro Estrela do Mar. O sistema de câmeras do navio foi destruído. Mas você trouxe. Lúcia tirou do bolso um pendrive com uma cópia de segurança, entregando a ele. Todas as transações, dados da equipe, rotas de tráfico de drogas, nomes dos infiltrados. Copiei tudo do original antes da perseguição. Sérgio ligou o laptop e conectou o USB. Na tela surgiram arquivos, operação_cardenas.zip, testemunhas_mortas, clara_gravação.mp4, plano_rota_Bolívia. Sérgio abriu o último vídeo. A imagem tremia, mas ainda era nítida, e Clara estava ao lado de Felipe na sala técnica, conversando sobre o carregamento, e dizia: ela é filha da Lúcia. Se mantivermos a menina, ela vai ceder. Daniel cerrou os punhos. Desgraçados, usaram a menina para forçar a Lúcia. Lúcia assentiu. Eles não sabiam que tocaram na parte mais perigosa de mim. Sérgio se virou. Lúcia, você infiltrou quase toda a organização de Felipe. Mas para pegá-lo, precisamos de um erro dele. Lúcia deu um sorriso frio. E ele está prestes a cometer. Daniel franziu a testa. O quê? Sérgio explicou, o Felipe fugiu do navio por um túnel particular. Ele saiu do Brasil num barco rápido e está tentando atravessar o Paraguai. Mas precisa de um novo passaporte, e rastreamos o falsificador que trabalha para ele, um tal de Jorge Lima, em Cartagena. Lúcia se levantou, mesmo com as pernas bambas. Então não vamos esperar. Vamos chegar antes dele. Sérgio balançou a cabeça. Não será fácil. Ele tem seguranças, dinheiro, armas. Mas tem a mim, disse Lúcia. Daniel acrescentou. E a mim também. Sérgio olhou para os dois, com olhos firmes. Eles já não eram mais vítimas fugindo. Eram caçadores.
Então vamos iniciar o plano. 2 semanas depois. Cidade de Cartagena, Colômbia. Uma manhã cinzenta, com o vento do mar soprando forte pelos becos, trazendo o cheiro de sal e fumaça de carros. Numa oficina clandestina de passaportes escondida atrás de uma loja de concerto de rádios, Jorge Lima revisava uma pasta de documentos falsos com o nome Felipe Ribeiro da Silva, empresário de São Paulo. 3 fotos, digitais, código internacional, Jorge murmurava. Perfeito como sempre. De repente, a porta se abriu com força. Felipe Ribeiro entrou alto, de sobretudo, capuz, o olhar varrendo o ambiente como se ainda controlasse o submundo inteiro. Tá pronto? Ele perguntou, com voz grave. Jorge se assustou. Sim, sim. Aqui está tudo o que pediu. Felipe pegou os documentos, examinando com olhar meticuloso. Se você tiver errado alguma coisa, sabe o que acontece. Eu não sou idiota, Jorge disse trêmulo. Você é um cliente especial. Felipe assentiu e seguiu em direção à porta dos fundos, com os documentos na mão. Assim que abriu o portão de ferro para o beco, uma voz soou do telhado. Agente Sérgio Rocha, Interpol. Você está preso, Felipe Ribeiro. Felipe se virou bruscamente, puxando uma arma. Bang! Um tiro acertou seu braço. A arma caiu no chão de concreto. De ambos os lados, agentes surgiram e avançaram. Sérgio pulou do telhado e derrubou Felipe no chão. Ninguém foge mais, disse ele com frieza. Felipe riu de canto, o sangue escorrendo do ombro. Você acha que me prender é o fim? Tenho gente em todo lugar. Estarei fora em 3 meses. Sérgio fez sinal para algemarem. Não desta vez. Porque agora temos tudo. De um carro parado próximo, Daniel desceu com o pendrive original na mão. E atrás dele. Lúcia, com muletas, o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos em chamas. Felipe a olhou com desprezo. Achei que você tivesse morrido. Lúcia se aproximou, o olhar fixo. Por eu estar viva é que você está de joelhos agora. Você acha que venceu? Lúcia se inclinou até o rosto dele, e sussurrou, você perdeu no instante em que tocou na minha filha. Felipe tentou reagir, mas foi jogado de cara no chão por um agente. Sérgio assentiu. Levem-no daqui. Lúcia observou o carro com Felipe sumindo no beco, sentindo algo estranho, e não era vingança, nem glória. Era paz. Daniel se aproximou, passando o braço ao redor dela. Conseguimos. Lúcia se apoiou nele, assentindo. Para dar à nossa filha um futuro sem precisar fugir. 3 meses depois, em Ouro Preto, interior do sul do Brasil. Na pequena casa de telhado vermelho em meio a um campo de oliveiras, Marina ria alto correndo atrás de um filhote branco chamado Oneve, presente de aniversário de 8 anos. Daniel estava sentado na varanda, com o laptop aberto. O título na tela era Jornada de Sobrevivência, de Memórias do Cruzeiro Estrela do Mar. Ele digitou suavemente, depois se virou para Lúcia, que saía da cozinha com uma bandeja de bolos. Que cheiro bom, Daniel brincou. Parece até que abriu uma padaria em Paris. Lúcia colocou a bandeja na mesa. Não preciso de Paris. Tenho minha filha, meu marido, sorrisos. Isso é o suficiente. Daniel se levantou e a abraçou pela cintura. Ainda me lembro do dia em que você apareceu na base. Parecia um fantasma voltando do inferno. E agora, ela ergueu os olhos para ele. Agora, você é a mulher que me fazenda querer viver até os 100. Lúcia riu. Você já tá ficando velho. Velho ao seu lado é o bastante. Marina correu até eles, os cabelos esvoaçando. Mamãe. Papai. Fiz biscoitos em forma de coração. Lúcia se abaixou para abraçá-la. Corações são o melhor presente. Marina sussurrou, mamãe, agora estamos seguros, né? Daniel sentou-se ao lado da esposa e da filha, segurou a mão da menina. Filha, agora ninguém mais está nos perseguindo.
Você é a garotinha mais forte que o papai já conheceu. Marina sorriu, as bochechas coradas sob a luz do sol. Lúcia olhou para os dois, os olhos marejados. Obrigada por ninguém ter desistido de ninguém, ela disse, com a voz embargada. Daniel apertou a mão da esposa. Desistir é uma palavra que não existe no dicionário da nossa família. Numa manhã de primavera, Sérgio apareceu para uma visita. Ele entrou com um raro sorriso no rosto. Vim entregar algo. Do bolso do casaco, ele tirou um pequeno anel de prata com uma bússola gravada, que um dia fora de Lúcia, perdido durante a luta no deck do navio. Lúcia pegou o anel, observando-o por um instante. Achei que tinha perdido. Foi encontrado sob os tijolos do porão auxiliar. Alguém limpou o navio todo depois da prisão. Daniel brincou, você guardou tão bem que quase me deixou com ciúmes. Sérgio riu. Eu jamais ousaria competir com o autor mais vendido do sul do país. Lúcia ficou surpresa. Você publicou? Daniel assentiu. Título: A Mulher que Viveu Duas Vidas. Você é a protagonista. Sérgio se levantou e se despediu. Se algum dia eu precisar de alguém para se infiltrar em outra organização, já sei quem procurar. Lúcia piscou. Não. Agora eu sou chefe de biscoitos de amêndoa. O mundo já tem o bastante, eu só quero ser mãe. Daniel passou o braço pelos ombros da esposa. E esposa? Do fundo do quintal, Marina gritou, e papai? Mamãe. O biscoito queimou. Os dois caíram na risada e correram para a cozinha. A casa pequena encheu-se de risos, sem mais tiros, sem mais ameaças, só dias de sol suave. Um mês depois, Felipe Ribeiro foi condenado a 38 anos de prisão por assassinato, tráfico de pessoas, transporte de drogas, lavagem de dinheiro e posse ilegal de armas. Na prisão, ele fez greve de fome por 3 dias antes de ceder. Nos primeiros dias, ainda xingava Lúcia para os jornais, mas depois que foi isolado numa cela de segurança máxima, calou-se. Clara foi presa em outra investigação e jamais teve direito à liberdade condicional. Antes do julgamento, deixou uma carta de desculpas para Lúcia, com apenas uma frase. Eu errei. Mas um dia eu realmente acreditei em você. Lúcia leu a carta e a queimou. Daniel perguntou, você não sente pena dela? Lúcia respondeu, não. Ela não me traiu. Ela traiu a si mesma. Daniel abraçou a esposa por trás. E você, não. Lúcia disse suavemente, eu só escolhi o que era certo. Numa tarde em que o sol dourava o jardim, Daniel estava sentado na varanda, observando Marina e Neve brincarem com bolas de lã. Lúcia apareceu com uma xícara de café. Daniel olhou ao redor, para a paisagem tranquila e feliz. Conseguimos, ele disse. Lúcia assentiu. Finalmente, não preciso mais interpretar nenhum papel. Só ser Lúcia, esposa sua, mãe da Marina. Daniel beijou a testa dela. E assim você é mais linda. No céu, a luz do sol iluminava cada galho das jovens oliveiras. Não havia mais perseguições. Não havia mais máscaras. Nem sangue, nem fugas. Só restavam a verdade. E o amor. Na escuridão da traição, do perigo e da perda, o amor e a fé são as únicas coisas que podem guiar um ser humano por tudo isso. A história de Lúcia, Daniel e Marina nos lembra que coragem não é a ausência de medo, mas a força de proteger aquilo que se ama, mesmo que isso custe tudo. A justiça pode tardar, mas sempre chega, se não desistirmos. Família, verdade e determinação são valores que nenhuma força obscura é capaz de destruir. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.